com a proteção de Deus, o nosso trabalho, a todas as pessoas, jurisdicionado, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas, julgadores, o digno Procurador Regional Eleitoral e servidores, e também os internautas que nos assistem. Anuncio que a pedido do relator e o adiamento para a próxima sessão do processo 26.531, que é o 2.1 da pauta. Em mesa, desembargador Pedro Sakamoto, uma prestação de conta, candidato ao cargo de deputado estadual, Emílio Populo Souza Machado. E o parecer escrito é pela aprovação das contas. Com a palavra, o relator. Trata-se de prestação de contas apresentada por Emílio Populo Souza Machado, candidato a deputado estadual pelo Partido Social Liberal nas eleições de 2018. Constante certidão, destaque que não houve impugnação à prestação de contas. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistências nas contas de apreciação, solicitando por conseguinte a manifestação do candidato requerente. Devidamente intimado, o candidato manifestou-se por meio da petição de folhas a fim de apresentar justificativas acerca de irregularidades apontadas, bem como juntou documentos entre os IDs número tais. Por sua vez, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalvas. Instado a manifestar, doutor Procurador-Regional Eleitoral sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, por entender que as impropriedades remanescentes são meramente formais e não prejudicar a efetiva fiscalização da contabilidade em questão, o relatório. Como manifesta a doutora Procuradoria? Agora. Ministério Público Federal reitera o parecer, excelência. Volta a palavra ao relator para o voto. Voto. Não, voto. É isso. Conforme relatado, Emílio Populo Souza Machado apresentou prestação de contas relativas aos recursos arrecadados e as despesas efetuadas no curso de sua campanha no cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Após realização de diligência, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação da contabilidade com ressalvas, por considerar que as impropriedades técnicas que persistem não comprometem a regularidade da contabilidade em exame. Com efeito, afirma a CCIA que após a análise da contabilidade persistiam as seguintes irregularidades. O candidato não demonstrou que os valores declarados referentes aos bens móveis recebidos em doação estavam de acordo com os valores praticados no mercado. 2. Despesas contraídas após a concessão do CNPJ de campanha, porém antes da abertura da conta bancária específica de campanha, contrariando o disposto do artigo 3º, 3 e 38 da resolução TSE 23553 de 2017. No que se refere à impropriedade apontada no ITA, cumpre destacar que, embora não haja comprovação de que os veículos recebidos em doação foram avaliados
com base em preços praticados no mercado. A meu ver, a falha detectada deve ser considerada como uma irregularidade meramente formal, uma vez que, no caso concreto, a doação efetuada foi efetivamente comprovada por instrumento de exceção e comprovante de propriedade do doador, não comprometendo dessa forma o exame das contas pela Justiça Eleitoral. Já no que tange em propriedade apontada no item B, constata-se que a mesma, de igual modo, não é capaz de afastar a rigidez da prestação de contas subexame, porquanto ainda que tenha havido a contenção de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da abertura da conta pela campanha, infringindo norma eleitoral específica, todas essas despesas foram efetivamente registradas na contabilidade de campanha e ainda foram quitadas por intermédio de transação bancária originária da conta de abertura para tal fim. De outra banda, a unidade técnica desse tribunal identificou indícios de irregularidades relativas à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública, sugerindo, por conseguinte, a manifestação da doutor Procurador Regional Eleitoral acerca dessas suspeitas. A propósito, esses foram os indícios de irregularidades pontuados pela CCIA. Item 2.3, recebimento direto de doações efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 120 dias, segundo o registro do CAGED, sugerindo a ausência de capacidade econômica para fazer a doação. Item 2.4, mediante integração do modo de análise da SPCE e da base de dados maciça CNIS/RAIS, realizado em 10/11/2018, foi identificado o recebimento de doação realizado por pessoa física cuja renda formal conhecida é incompatível com a doação realizada, que pode indicar a ausência de capacidade econômica para a realização da doação. Item 3.3, mediante a integração dos módulos da SPCE, da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizada em 10/11/2018, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame, que pode indicar suspeito de desvio de afinidade. Quanto aos itens 2.3 e 2.4, impede-se registrar que a legislação eleitoral não impõe ao doador o dever de apresentar documentação que comprove sua condição financeira para doar. Tampouco exige que o candidato apresente tal comprovação, de forma que, havendo indício de ausência de sua capacidade econômica, deverá ser instaurado procedimento próprio para a apuração dessa desconfiança. Sendo assim, meras suspeitas acerca da ausência da capacidade financeira de doadores não são suficientes para macular as contas em questão. Acerca do tema, a pacífica jurisprudência que eu trago aqui a colação e vou poupar da leitura. Por derradeiro, no item que refere a 3.3, destaque oportuno que as suspeitas de desvio de finalidade de despesas efetuadas devem ser rechaçadas, tendo em vista que o candidato apresentou notas fiscais que comprovem a efetiva utilização de serviços prestados pelas empresas de viação Juína Limitada, EPP, que tem o irmão do candidato como sócio, e Neodan Transporte Limitado, no qual o prestador de contas figura como secretário societário. Logo, é imperioso reconhecer que as inconsistências que persistem não comprometem a regularidade das contas de campanha do requerente, dando aso apenas à anotação de ressalvas na sua homologação em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe que a sanção seja proporcional à gravidade da conduta à lesão praticada do item ao bem jurídico. Trago julgados nesse sentido, também que vou poupar da leitura, e finalizo em consonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Emílio Populo Souza Machado relativas às eleições de 2018. É como votos, presidente. O colega está encaminhando o voto para aprovação com ressalva, o que está em dissonância com o parecer que era pela aprovação. Não é isso? A conclusão dele? É isso. Todos estão de acordo? Então posso anunciar. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas quanto o candidato Emílio Populo Souza Machado, nos termos do voto do doutor relator e em dissonância, em parte, com o parecer. Tá. Doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, o senhor relata e vota
É o processo 1.2 da pauta eletrônica 0601 103/51 2018. A prestação de... O assunto é o mesmo. Prestação de conta, o cargo de deputado estadual, uma eleição do ano passado. Benedito Zacarias da Silva é a parte interessada aqui. O parecer escrito, a prestação, como considerar a prestação não prestada. Com a palavra ao digno relator. Vereador, se você me permitir, e como o membro do Ministério Público, fazer uma sintetização, ambos os processos versam sobre o processo 2 da pauta. O senhor está referindo, perdão. 3 Eu vou fazer o pregão também, do 1.3 também, vou jogar concomitantemente, por tratar-se do mesmo assunto, parece que o mesmo desfecho, né? 1.3, também eletrônico, é o 0601 729 70. Prestação de conta, candidato a cargo de deputado federal à eleição. É Reginaldo da Silva. Portanto, está feito o pregão de ambos os processos para ser julgado simultaneamente. Perfeito. O ponto 2, Benedito Zacarias da Silva, candidato a deputado estadual, contas não prestadas. E o item 3 da pauta, Reginaldo da Silva, candidato a deputado federal. Em ambos os processos também, contas não prestadas, tá? A diferença é em relação ao Reginaldo da Silva, ele vai ter que restituir a quantia de R$6.000, tá? As contas não prestadas, impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição até a efetiva prestação de contas, tá? Então, só fazendo uma observação, uma retificação aqui, o Benedito Zacarias da Silva, como ele recebeu R$6.000 do partido, ele vai ter que devolver ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado. Então, ambos os processos, as contas julgadas como não prestadas, tá? Em ambos os processos, com a observação em relação ao Benedito da Silva, que é o ponto 2 da devolução dos R$6.000. É como voto. Então, em ambos, a conclusão é a mesma? Exatamente, a conclusão é a mesma. Exatamente, com o destaque em relação ao processo do Benedito Zacarias, que ele vai ter que devolver os R$6.000 que ele houver recebido. A Procuradoria reitera a manifestação, excelência. Ratifica o parecer, né? Então, caso todos estão de acordo, então parece que é bastante singela. Então, o tribunal, a proclamação é para os dois processos. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas dos candidatos. Portanto, os que foram parte do pregão. Eu passo a presidência ao desembargador Pedro Sakamoto. Agora, concluindo o processo judicial, passemos à pauta administrativa, com o único processo, que é um administrativo. É 1.4, por favor. E aí eu peço licença também para retirar, porque eu não participo desse julgamento. Anuncio então o julgamento do processo pautado sob número 1.4, PJE 0600 029 25 2019, recurso administrativo, pedido de reconsideração referente ao PAE 1058-2017, requerente Maria do Livramento Tabosa Torres, de minha relatoria, eminentes pares, trata-se de recurso administrativo interposto pela servidora inativa Maria do Livramento Tabosa Torres contra a decisão do presidente de Sodalice, datada de 24/5/2018, por meio da qual foi indeferido o pedido de revisão dos efeitos da averbação de tempo de serviço prestado ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, com reflexo na licença prêmio e revisão da aposentadoria ID 1077872, sob o argumento de que o direito da requerente foi fulminado pela prescrição e pela renúncia. Em síntese, a requerente alega que, em seu requerimento, formulou mais de um pedido. No entanto, a decisão abergastada analisou apenas um deles, ficando sem análise o requerimento de correção de tempo de serviço trabalhado no TRE. A DUSC foi transferida para a inatividade em 16/9/2004, uma vez que trabalhou até 15/9/2004, mas esse tribunal considerou que a transferência
para inatividade ocorreu em 21 de 4 de 2003, deixando de computar em seu tempo de serviço um período de 1 ano e 5 meses, causando-lhe prejuízos. Argumento que a revisão do seu pedido de aposentadoria é possível pela via administrativa, pois trata-se de ato complexo que ainda não se aperfeiçoou, haja vista que, até o presente momento, o Tribunal de Contas da União não confirmou o ato de apresentação expedido por este tribunal. Em setembro de 2003, marcou férias no sistema para serem usufruídas em 2 períodos, sendo o primeiro em 17 de 3 de 2014 a 26 de 3 de 2014 e o segundo de 31 de 11 de 2014 a 22 de 11 de 2014, conforme escala aprovada por meio da Instrução Normativa SGP número 2 de 2013, juntada nesses autos virtuais. Tendo visto que a recorrente estava lotada à época na sessão de análise técnico-processual da Coordenadoria de Registro de Informações Processuais da Secretaria Judiciária, a unidade responsável pelo trabalho de registro de candidaturas das eleições de 2014 solicitou alteração no segundo período para a eventualidade de restarem procedimentos de competência da unidade para ser feitos na primeira semana após as eleições. Desse modo, foi solicitada a alteração do segundo período para ser usufruído em 2 períodos de 10 dias, sendo em 10 de 11 de 2014 a 19 de 11 de 2014 e o outro 7 de 1 de 2015 a 16 de 1 de 2015. No dia 3 de novembro de 2014, a recorrente compareceu em seu posto de trabalho para exercer suas funções normalmente, registrou ponto e, ao acessar o sistema de registro de ponto, foi surpreendida com a anotação de suas férias iniciado no mesmo dia, uma vez que não foram remarcadas conforme solicitação. Diante dessas circunstâncias, em acordo com a sua chefia imediata, usufruiu suas férias no período de 3 de 11 de 2014 a 22 de 11 de 2014. Aduz que nunca faltou injustificadamente ao serviço e que apenas no dia 2 de agosto de 2017 foi surpreendido com o recebimento do PAE 4856-2017 acerca da falta injustificada no período em que estava em usufruto de férias em 2014. Ao juntar a certidão da sua chefia imediata anterior acerca dos fatos, solicita que as ausências ocorridas no período de 4 de 7 de 2011 a 21 de 11 de 2014 foram serem registradas com faltas justificadas, sujeitas à compensação nos termos do artigo 8º, inciso 8 da portaria 186/2004. Por meio de despacho datado 7 de 5 de 2018, a presidência de Sacurso manteve a decisão gastada e encaminhou o feito a esta vice-presidência nos termos do artigo 20, inciso 1 do regimento interno deste tribunal, o relatório. No caso aqui, não há parecer do Ministério Público Eleitoral, então passo ou então
Desculpe aí do incômodo, mas eu não sei o que aconteceu aqui no sistema. Então passo a leitura do voto. Eminentes pares, o recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço. Todos abriram já, né? Parece que já está liberado, né? Cuida-se de recurso administrativo interposto pela servidora inativa Maria do Livramento Tabosa Torres contra decisão do presidente desse sodalício, datada de 24 de maio de 2018, que indeferiu o pedido de revisão dos efeitos da averbação do tempo de serviço prestado ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, com reflexo na licença-prêmio e revisão da aposentadoria ID 1077872, ao fundamento de que o direito da requerente foi fulminado pela prescrição e pela renúncia. A requerente aduz que o seu tempo de serviço contado para a aposentadoria junto ao TRE não expressa a verdade dos fatos, pois o tempo de serviço foi contado de forma equivocada, tanto na data de 23 de 4 de 2004, quanto a data de 21 de 4 de 2003. Argumenta que o seu tempo de serviço junto ao referido órgão cearense, devidamente averbada pelo INSS no período de 17 de 8 de 78 a 25 de 7 de 84, está apenas parcialmente correto, uma vez que o seu direito creditório não foi reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para efeito de licença-prêmio, quinquênio e outros benefícios. O vínculo com o Detran do Estado do Ceará, quando de sua aposentadoria, invocando o enunciado orientativo número 21 da PJE-SP. Sustenta que, no momento de sua aposentadoria, a servidora fazia jus a seu tempo de serviço no TRE-MT, tivesse como termo final essa data, 15 de 9 de 2004, combinado com os reflexos advindos de seu tempo de serviço Detran Ceará para as rúbricas licença-prêmio e demais direitos creditórios. Sustenta que, feitas as devidas correções relativamente ao seu vínculo com o Detran do Estado de Ceará, há que se agregar ao tempo de serviço no TRE-MT 180 dias como reflexo da licença-prêmio. Pois bem, quanto à averbação do tempo de serviço prestado junto ao Detran no Estado de Ceará, observa-se que a certidão de tempo de contribuição emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social indica o período de 4 de 8 de 78 a 25 de 7 de 84, totalizando 5 anos, 11 meses e 9 dias, e 1077872, página 12. Consoante apontou a assessoria jurídica desse regional, em análise dos autos do procedimento administrativo número 228/2002, em julho de 2002, a servidora requeriu a averbação do referido tempo de serviço público para todos os fins de direito, sendo que foi averbada apenas para aposentadoria e disponibilidade nos termos da portaria TRE-MT 024 de 27 de 1 de 2003, publicado no Diário da Justiça em 5 de 3 de 2003. Informa ainda a assessoria jurídica que, posteriormente, em 30 de 6 de 2004, a servidora requeriu que o tempo de serviço prestado no Detran do Estado de Ceará também fosse contado para fins de anuênios e licença-prêmio, objeto do procedimento administrativo 308/2004. No entanto, em 27 de 8 de 2004, conforme consta as folhas 111 dos referidos autos, a servidora renunciou expressamente ao direito aos anuênios e licença-prêmio, concordando com a averbação do tempo de serviço prestado ao Detran do Estado de Ceará apenas para aposentadoria e disponibilidade. Naquela ocasião, a administração desse regional entendeu por arquivar aquele procedimento pela perda de objeto, ante a expressa renúncia ao direito manifestada pela recorrente nos autos do processo administrativo 308/2004, no seguinte teor, aspas, quanto ao possível direito residual para fins de anuênio e licença-prêmio tratados no Acordo 1873/2003, TCU,
declínio do mesmo nessa data, restando-me conformada com o teor de folhas 21, item 20 e portaria 24 de 2003, de 27 de 1 de 2003, publicado no Diário da Justiça em 5 de 3 de 2003. Passado quase 13 anos, a servidora Maria de Livramento Tabosa Torres, alegando que a averbação do tempo de serviço prestado àquela autarquia estadual estava apenas parcialmente correto, vem requerer a revisão do ato para fins de concessão de anuênios e licença-prêmio. Esta renúncia, considerada pela doutrina como ato unilateral, voluntário, irretratável e personalíssimo, elimina por completo o direito de ação daquele que renunciou. Nesse mesmo sentido, é o artigo 51 da Lei 9.784, 99, que dispõe que, artigo 51, o interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar aos direitos disponíveis. Prossigo. Como se sabe, o direito aos anuênios e licença-prêmio é disponível, não havendo vedação legal para renúncia. Nessa ordem de ideias, Juliana Reni, Rafael Manfini, Priscila Sparapani, ao explicar o artigo 50 da Lei 9.784/99 da obra comentário à Lei Federal do Processo Administrativo, leciona que artigo 51, trata de renúncia ou de desistência formulada pelo interessado em processo administrativo. Em verdade, ambos os institutos geram extinção do processo e são atos personalíssimos, ou seja, somente podem ser praticados por quem detém poderes para exercer tais finalidades. Caso se admitisse a possibilidade de repetição da demanda, no caso de se ter, outrora, operado a renúncia ao direito pretendido, não teria qualquer sentido o legislador ter alocado no dispositivo em questão os dois institutos, entre aspas, desistência e renúncia. Ademais, seria deletério à segurança jurídica que uma demanda a todo momento pudesse ser repetida quando o interessado voluntariamente renunciou ao direito disponível. Assim sendo válido o ato de renúncia e tendo surtido todos os efeitos validamente, a servidora inativa, Maria do Livramento Tabosa Torres, ficou privada do direito de deflagrar em novo processo, pretendendo a revisão da averbação de tempo de serviço prestado ao Detran do Estado de Ceará, para fins de anuênios e licença-prêmio. De outra banda, o direito de formular o pedido de revisão de averbação de tempo de serviço prestado ao Detran encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal do próprio fundo do direito, no termos que precitou o artigo 1º do decreto 20.910 de 32, em verbis. Transcrevo aqui, vou poupar da leitura. Ora, a servidora, em 30 de junho de 2004, formulou o pedido de revisão de averbação para fins de concessão de anuênio e licença-prêmio, mas em 27 de agosto de 2004, ou seja, pouco mais de um mês, renunciou expressamente ao direito, concordando com a averbação do tempo de serviço apenas para aposentadoria e disponibilidade. Assim, tendo em vista o tempo decorrido, quase 15 anos, há que se reconhecer que se operou a prescrição do próprio fundo do direito ante a manifestação expressa da recorrente, titular do direito disponível, no sentido de abrir mão da averbação do tempo de serviço prestado ao Detran do Estado de Ceará, para os fins de concessão do adicional de tempo de serviço da licença-prêmio, conforme já anteriormente deliberado, nos autos de processo administrativo no número 308 de 2004, cuja cópia encontra-se encartada nesses autos, ID 1077872, página 28 até 33. Destarte, nega o provimento ao recurso administrativo, mantendo-se a decisão presidencial que indeferiu o pleito de revisão do ato alusivo aos efeitos da averbação, especificamente aos anuênios e licença-prêmio por assiduidade. É como voto. Então, colho o voto da doutora
Vanessa Curti Peninha Gás. Com o relator. Doutor Antônio Veloso Peleja. Também, de igual forma, senhor presidente, abriu mão, né, do direito que havia e foi alcançado pela prescrição também de igual sorte. Pois não. Doutor Luiz Aparecido Bortolossi. Correlator. Doutor Jackson Francisco Coutinho. Com o relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso administrativo nos termos do voto deste relator. Não havendo, então, outros processos em pauta, dou por encerrada a presente sessão. Agradecendo, então, a presença de todos e um bom dia.